Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para conversarmos um pouco mais sobre a nossa vida, sobre as necessidades, sempre com a ideia voltada para a doutrina espírita de Allan Kardec. Que é de Allan Kardec não, né? Que foi codificado por Allan Kardec. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, muito obrigado. Espero que gostem daquilo que vamos falar aqui. Se inscrevam no canal e não se esqueçam de dar aquele like, porque aquele like também é muito importante para o crescimento desse canal. Bem, meus amigos, então vamos falar um pouco sobre os castigos de Deus. Antes, porém, eu quero observar que esse nome Allan Kardec é um pseudônimo que Hippolyte Léon, né, Denizade Rivail adotou nas suas publicações, né, sobre o espiritismo, ok? Então o nome verdadeiro dele, na última vida que ele teve, foi Hippolyte Léon Denizade Rivail. Nasceu em Lyon, na França, em 1804. Bem, gente, o que vamos falar agora sobre aquilo que eu entendo e compreendo como castigo de Deus, ok? Então vamos pensar sobre tudo o que as religiões nos falam, nos contam e etc e tal. Porque toda religião, ela nos mostra um Deus muito bom e que ao mesmo tempo castiga seus filhos. A Igreja Católica, por exemplo, ela acredita que depois que nós morremos, nós vamos para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Bem, vamos lá. O inferno, aqueles que forem para o inferno vão ficar lá eternamente queimando num fogo, não é isso? Um fogo eterno. O céu é um paraíso, que nós vamos ficar num lugar, segundo a Igreja Católica, no local onde não tem mais nada para fazer. Vamos ficar admirando a beleza da natureza eternamente. E o purgatório seria um ambiente onde alguns ficarão por um tempo aguardando a decisão de Deus, porque Deus ainda está indeciso sobre para onde vai mandar esses filhos. Então eu acho engraçado e interessante esse purgatório, porque se a pessoa já morreu e não vai viver de novo, vai ficar fazendo o que num lugar? Esperando Deus, porque Deus está sem tempo? É isso? Ou vai esperar que essa pessoa que morreu se melhore? Por quê? Ela não tem como melhorar. Já fez o que fez, só tem uma vida. Esse purgatório é engraçado para mim. O céu e o inferno também me deixa muitos questionamentos, lógico, claro e evidente. Ok? Mas o purgatório é interessante. Que segundo a Igreja Católica, você vai ficar lá aguardando o dia que Deus vai julgar. O dia que Deus tiver afim. Por enquanto fica aí, num lugar que eu não sei como é que é. Nem é céu, nem é inferno. É o purgatório. Mas ninguém diz como é que é esse ambiente. O paraíso, o céu, é um lugar cheio de pássaros, uma natureza exuberante. Todo mundo rindo, todo mundo cantando, dando louvor a Deus. Eternamente nessa vidinha desagradável, sem emoção alguma. Mas enfim. Aí vem as outras religiões, que muitas delas também acreditam no inferno ou no céu. A doutrina espírita, ela acredita numa visão meio termo,
Nem lá nem cá. Como é o nem lá nem cá? Vamos lá. Acredita que quando desencarnarmos, a palavra que a doutrina espírita utiliza não é morte, é desencarnação. Por que desencarnação? Porque o espírito nós saímos da carne. Por isso é desencarnação. Nós vamos para um ambiente espiritual. Esse ambiente espiritual, ele é muito grande. Tem lugares bons, lugares desagradáveis, lugares terríveis. Então, nessa pátria espiritual, existem diversos ambientes. Segundo a doutrina espírita, aqueles que cumpriram com as suas obrigações aqui na Terra vão para um ambiente espiritual bacana, tranquilo, com paz, com harmonia, com regras e etc e tal, para se prepararem para uma nova reencarnação, para nascerem de novo no outro corpo. Mas aqueles que cometeram muitos erros, que viveram uma vida completamente desequilibrada, vão para os locais infernais, tipo o inferno, né? Mas não ficarão lá para sempre. Vão ficar nesses ambientes sofrendo até que eles próprios despertem, né? E observem o erro que cometeram quando estavam vivos. Então vão passar o período, né, nesse ambiente desagradável por algum tempo. Não existe uma regra absoluta para todos. Uns vão ficar mais tempo, outros menos, de acordo com o tipo de vida que viveram na Terra. Ok? Mas a maioria das religiões acredita mais no céu e no inferno. A católica tem o purgatório, as outras religiões nem isso tem. Ou vai para o inferno ou vai para o céu. E pronto, final. A doutrina espírita se baseia na reencarnação, ok? Mas com tudo isso, a gente vê muito, né, na maioria das religiões falar que se a pessoa fizer muita maldade, Deus vai castigar. Que devemos respeitar a Bíblia Sagrada, porque faltar o respeito é um pecado. Não é nem faltar o respeito, você ir contra os ensinamentos bíblicos é um pecado, certo? Você não pode nem questionar. Mas isso vem desde a antiguidade, desde antigamente. Por quê? Porque as religiões dominavam os povos. E até hoje tem um certo domínio, não é verdade? Então, se você, principalmente a Igreja Católica, se você, há muitos anos atrás, ela matou muita gente em nome de Deus. E quem era contra aquilo que dizia a Igreja Católica nos seus dogmas era herege, era bruxo, era feiticeiro, era sei lá o quê, e eram perseguidos e caçados. Mas antes dessa época da Igreja Católica caçarem aqueles que chamavam de hereges, a Igreja Católica, a cristandade, no início, quem foi caçado foram essas pessoas. Aqueles que se diziam cristãos, na época do Cristo, muitos foram caçados e assassinados. Então existe uma troca de revides, não é verdade? A gente vê no Oriente Médio as pessoas matando outras pessoas por questões religiosas em nome de Deus, em nome de Alá. Então nós, seres humanos, envolvemos Deus, né? Nessas guerras, nesses conflitos. E eu fico pensando, quantos erros cometemos no passado e hoje podemos observar esses erros. Mas existem pessoas que ainda vivem esses erros na atualidade. Muitos de nós já vivemos, em vidas passadas cometeram esses erros absurdos, né? E, em nome de um Deus, a gente matava e Deus estava do lado daquele que sobrevivesse. E não paramos para pensar naquela época, e tem muitos que não pensam até hoje, que se existe somente um Deus, é claro que todos nós somos o quê? Irmãos, filhos do mesmo Deus.
Então Deus não pode querer o extermínio de uma parte dos seus filhos, né? Determinando que outros filhos matem seus próprios irmãos. Não tem. É um contrassenso muito grande. Mas existem pessoas, porque foram educadas desde pequeno, desde criança, com esse regime autoritário, ficam cegos. E, infelizmente, não pensam, né, com suas próprias cabeças. É como se fosse uma lavagem cerebral. Então, provavelmente, nós já fizemos isso muitas vezes no passado. E conseguimos, né, chegar no estágio que nós já sabemos que isso não está certo, que isso está errado. Mas quantas pessoas ainda acham, nós mesmos, que crescemos moralmente em algumas coisas, ainda julgamos muitas coisas como Deus vai castigar isso ou aquilo. No meu espírita, se fala muito, né, aquele que plantou, e fala assim, plantar não é obrigatório, mas tudo aquilo que você plantar, você vai ter que colher. Outra frasezinha que o espírita fala muito, há que se fez, há que se paga. Outra frasezinha que a gente vai ouvir muito no meio espírita, aquele que matar pela espada perecerá. São essas frasezinhas ditas dentro do meio espírita. E a gente vai ver o evangelho também, conforme faço essa leitura aqui, estou fazendo. Estamos no capítulo 14. Ontem mesmo fiz uma postagem, hoje eu não vou fazer, mas amanhã eu faço novamente. Mas enfim, é que alguns espíritos falam que Deus vai castigar, vai punir por isso, por aquilo. O capítulo 14, o qual estou me referindo, eu li um trecho sobre honrar vosso pai e vossa mãe. E tem uma linha, uma frasezinha, que o Espírito vem dando a informação que aquele que não cumprir com honrar vosso pai, vossa mãe, Deus vai castigar, né, esse filho quando o filho chegar na espiritualidade. Eu estou resumindo o que esse irmão falou, ok? Não são essas palavras, mas é exatamente isso que ele quis dizer. E vamos observar no Espiritismo, aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, muitas informações a esse respeito. Muitas informações. Então, todas as religiões, não existe exceção, nos mostram um Deus bonzinho e um Deus que vai nos castigar. Então, vou trazer para vocês a minha ideia, porque eu não acredito em castigo. Eu acredito, sim, pelo meu raciocínio, pela minha lógica, por tudo que eu leio, por tudo que eu... Bem, enfim, que eu acredito que seja, eu acredito sim que existe um Deus poderoso que criou tudo. Criou todo esse universo. A causa primária de todas as coisas é Deus. Há uma inteligência suprema que não temos a condição de definir exatamente como ela é. Mas temos condição, aliás, o Espiritismo fala isso, de saber o que Deus não pode ser. Nós não temos conhecimento de tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode ser. Bem, primeiro, ele não pode ser parcial, né? Ele não pode ser parcial. Ele tem que tratar todos da mesma forma. Ele não pode dar privilégio para ninguém, ok? Então ele tem que ser justo. Se ele nos criou, ele nos ama, ok? Então, se ele nos castiga, ele não ama, certo? Porque a gente não consegue castigar a quem nós amamos. Eu acho que é quase impossível. A gente vai castigar quem a gente não ama, verdadeiramente falando, ok? Então, quem ama, não maltrata. Essa aqui é a verdade. A paixão não é amor. O ser humano que mata a esposa ou a esposa que mata seu esposo por ciúmes, isso é uma doença. Isso é paixão. Não é amor sincero, amor puro. Não estou falando amor de homem e mulher.
Eu estou falando de amor, de um ser para o outro. Eu estou falando do amor de um pai para o filho, de um amigo para outro amigo, de um parente. Não amor de sexo, ok? Então, quando você ama alguém, você não maltrata essa pessoa por mais erro que ela cometa. Você pode ficar até assim magoado, chateado, aborrecido, dependendo do tipo de aborrecimento, até se afastar. Mas você não vai maltratar, nunca. A não ser que você não ame. Então, se Deus é pai de todo mundo, não tem parcialidade. Se não é parcial, não dá privilégio para ninguém, ele ama Jesus, ele ama a todos. Porque se ele amar Jesus e não amar o malfeitor, então ele não é, ele está sendo o quê? Parcial, ok? Porque se ele é pai de Jesus e pai do malfeitor. Quem botou o malfeitor no mundo? Foi ele. Quem é responsável pelo malfeitor? É Deus. E não adianta as pessoas quererem vir com balela. Deus criou a todos nós. Todos nós nascemos do mesmo jeito. Passamos pelo mesmo processo. Tivemos o mesmo princípio. Jesus não nasceu diferente de ninguém. Ele nasceu como nós nascemos. Teve seu princípio como nós tivemos. Provavelmente, não é uma afirmação aqui, provavelmente Jesus nasceu antes da gente. Ele tem uma vida espiritual, uma vida muito maior do que a nossa. Provavelmente, ok? E pode acontecer que tenha a mesma idade espiritual e que nós ainda estamos caminhando devagar e ele caminhou mais depressa. Seja como for, Deus ama a Jesus como nos ama. Então ele não é parcial, ok? Outro exemplo que eu quero dar para vocês aqui. Se você tem 2 ou 3 filhos, no meu caso, eu tive 3. Como você vai educar essas crianças? Vamos lá, ser bem direto aqui. Cada filho tem seu comportamento, seu temperamento, ok? Então você vai exigir mais daquele que for mais rebelde. Vai exigir, cobrar dele, vai ficar atento com ele o tempo todo. Aquele que é mais dócil, você não vai se preocupar muito com ele, nesse aspecto. Às vezes ele é mais dócil, mas tem difícil, a sua inteligência é pequena para compreender as coisas. Você vai se dedicar a isso, a tentar ajudá-lo para que ele entenda as coisas. Você vai dar mais atenção nesse sentido para esse filho. Então, você vai atuar com seus filhos de acordo com a personalidade daquele filho. Assim é Deus para com cada um de nós, ok? Ele, Deus, está presente na vida de todos nós. Do contrário, ele não estaria o quê? Onipresente. Mas como é que Deus está? Né? Vamos chegar nessa conclusão. Por quê? Deus, ele é, ok? Ele é energia. Uma energia que ainda não conseguimos, já falei para vocês, definir muito bem. Mas através da energia, ele sente cada filho seu. Ele sabe da necessidade de cada filho. Ele sabe da ignorância, da fraqueza. Vocês acham que Deus vai condenar o assassino, o bandido, o corrupto, o estuprador, o perverso, sei lá, o maior malfeitor que você possa imaginar aqui da Terra? Esses homens que criaram essas guerras, que dizimaram milhões de seres. Quer dizer, mataram os corpos, né? Porque os espíritos continuam vivos. Mas, enfim, vocês acham que Deus tem ódio de um filho desses? Você acha que Deus vai castigar? Vocês acham isso? Bem, se vocês acham, vocês estão enganados. Ou então Deus não ama um filho que ele botou no mundo. Aliás, Deus sabe, de antemão, o que cada um de nós iremos fazer. E sendo assim, se ele sabe, deixa que esse espírito venha e nasça e pratique essas atrocidades, por que será? Então Deus é mau? Porque sabendo que o filho ia fazer besteira, deixou ele fazer? Mas e aqueles que sofreram essas consequências? São inocentes? São inocentes? Então Deus está sendo injusto? Se ele está sendo injusto, ele está sendo mal, né, para aqueles que estão sofrendo alguma coisa. E sendo parcial para aqueles que estão tendo a condição de fazer o mal. Então, na minha visão pequena, não existe castigo de Deus,
porque Deus está acima de todos, de tudo e de todos. Tudo aquilo que viemos a passar aqui na vida, agradável ou não, Deus sabe. E se Ele permite, é porque é bom para cada um de nós. Deus nunca castigou ninguém, não acreditem nisso. Ah, eu sou espírita que tem a lei de ação e reação, aqui se fez, aqui se paga. Isso é uma invenção do homem, porque Jesus nos apresentou. A minha tese para combater essa ideia de que aqui se fez, aqui se paga, eu vou mostrar para vocês em que eu me baseio. Me baseio quando Jesus falou que nós moralmente somos obrigados a perdoar 70 vezes 7. Quando Pedro faz essa pergunta a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar então meu irmão pelo erro que ele cometeu comigo? Aí Jesus responde aí, Pedro pergunta: 7 vezes? 3 vezes? 4 vezes? Aí Jesus responde: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E perdoai aos vossos inimigos também. Então, vejamos bem, se nós seres humanos e falhos somos obrigados moralmente, tá, a perdoar 70 vezes 7, e somos completamente perfeitos, então Deus não irá nos perdoar pelos erros que tenhamos cometido aqui na terra, sejam eles quais forem. Jesus não determinou para Pedro: olha, esse erro tu perdoa, aquele não perdoa, esse tu perdoa, aquele não perdoa, esse não pode perdoar, esse pode. Não foi isso que Jesus falou. Perdoar 70 vezes 7. Essa foi a proposta. Então Deus vai se incomodar em punir alguém? Ou vai se incomodar em ajudar esse alguém? Esse é o papel do pai. Não é pegar o filho que é rebelde e maltratá-lo ou castigá-lo, surrá-lo. Tem pais que fazem isso, é claro que tem. Eu passei por isso. Mas nem todos os pais são assim. Ok? Então, eu eduquei meus filhos botando eles de castigo, não me arrependo nem um pouco. São adultos, são muito melhores do que eu. Graças a Deus e graças a eles mesmo. Né? Mas nunca bati num filho meu. Já sou avô e eles devem estar educando os filhos deles de uma forma adequada também. Espero, assim espero. Mas, então, eu não conseguia me ver batendo no filho meu. Ficava pensando, como é que eu vou bater numa pessoa que eu amo? Então, gente, eu não sou perfeito, nunca fui. Ah, quantos erros eu cometi, absurdos. Cometi muitos erros. Mas esse, pelo menos, eu não cometi porque eu tinha amor por eles. E tenho. Então, imagina o amor que Deus tem por mim. Vocês acham que o amor que Deus tem por mim é menor do que o amor que eu tenho pelos meus filhos ou é maior? Bem, a minha inteligência, embora seja pequena, acredita que Deus tem um amor muito maior por cada um de nós. E não é porque eu sou assim um assado. Não, porque eu sou filho dele. E ele sabe daquilo que eu vou fazer, de certo e de errado. E se ele permite algumas coisas, é para que eu aprenda com os próprios erros. Eu vou contar uma coisa interessante com um dos meus filhos, quando ele era pequeno. Ele tinha a mania de botar o dedo na tomada. Naquela época a tomada era diferente da atual, né? Ficava quase que exposta. Tomada de luz. E eu sempre falava para ele: tira a mão daí. Quando ele ia chegando, tirava ele de pé. Sai daí, não pode, não pode. Ele tinha quase um ano, alguma coisa assim. E eu ficava sempre preocupado com esse filho. Até que um dia, eu estava na cozinha, tomada. Ele chegou perto da tomada. E eu falei com ele uma vez: ó, sai daí. Não mete a mão aí, não mete o dedo aí. E desse dia eu deixei ele botar o dedo na tomada. Pensei comigo: é melhor deixar, que eu estou vendo. Se ele tomar um choque, eu tiro ele dali. Mas o susto ele vai aprender. Do contrário, pode acontecer que o dia que eu não estiver perto dele, ele morra eletrocutado, que vai botar o dedo, eu não vou ver. Então eu vou deixar que está na minha presença, ele vai aprender da pior forma, para mim pelo menos, mas para ele vai ser bom. Porque ele nunca mais vai fazer isso. Então, eu deixei que ele tomasse o choque,
e logo automaticamente puxei o dedo dele, chorou, gritou, e nunca mais eu me preocupei, porque ele ali aprendeu da pior forma possível. Foi escolha dele, era uma criança. Como é que ele ia poder discernir algumas coisas? Mas eu, como adulto, eu sabia que ele ia botar o dedo e que ele ia se machucar. Então, muitas vezes, Deus deixa e está lhe protegendo, assistindo, porque sabe que aquilo ali vai fazer com que aquele espírito cresça, ok? Fazer com que ele aprenda. Estou dando só um exemplo para vocês, mas existem outras coisas que envolvem esses acontecimentos desagradáveis que as pessoas falam que Deus castiga, nunca castigou nem nunca irá castigar. Ah, mas fulano fez isso com alguém, se alguém passou por isso é porque ele mereceu. E Deus castigou. Ué, se você comete um erro, qual a tua obrigação? Você roubou alguém, necessariamente tu tem que ser roubado para aprender? Pode ser que seja. Mas eu não tenho a opção, já que eu roubei alguém, eu não tenho uma alternativa que Deus me dá? Tipo, vai lá e devolve o dinheiro? Será que eu vou querer passar por esse constrangimento de pedir perdão e devolver o dinheiro? Vai ter gente que vai fazer isso, sim. Vai ter gente, eu já vivi isso também. Já vivenciei isso. E vai ter aqueles que, pela vergonha, preferem, não, não quero, não vou não, não vou não, não vou não. E o que acontece? Lá na frente ele é roubado. No momento mais crucial que ele precisava daquela grana, aí fala, caramba, por que eu fui fazer isso com os outros? Eu roubei alguém e agora eu estou sendo roubado. E no momento pior da minha vida, eu não devo fazer isso. E Deus está vendo. Vocês estão entendendo? Então tudo aquilo que nós fazemos para os outros que não é legal, nós temos a condição de reparar. Aliás, nós reencarnamos, isso é um dos propósitos, a reparação. Fazer o bem a quem nós tenhamos causado algum mal. E Jesus mesmo também nos fala, vou repetir mais uma fala de Jesus que me leva direto a essa conclusão que Deus não castiga ninguém, quando Jesus fala assim, uma caridade apaga uma multidão de pecados. Então, necessariamente, eu plantei algo e não vou colher o que eu plantei, porque antes que aquele algo nascesse, eu tomei alguma providência. Eu reparei o solo, eu fui lá e cuidei, eu replantei, ok? Eu pratiquei o que? A caridade. E com isso eu consigo apagar o quê? Uma multidão de pecados. Mas enquanto a gente acreditar que aqui se fez, aqui se paga, enquanto a gente acreditar nisso, a gente não vai se preocupar em reparar. Vai esperar que a lei da natureza nos cobre e vamos sofrer desnecessariamente, porque a nossa consciência vai nos cobrar dos erros que tenhamos praticado. Enquanto nós não saímos desse círculo que nos encontramos na atualidade, faz parte do processo evolutivo de cada um de nós, vamos acreditar em obsessores, vamos acreditar nos espíritos das trevas, dos magos negros, vamos acreditar nos extraterrestres malévolos que vêm aqui para ferrar com a vida da gente. Vamos acreditar nos reptilianos que são maus, nos intraterrenos que são maus, nos crentes que são maus. Vamos acreditar em tudo isso aí, mas não vamos acreditar em Deus. Porque nos importa mais acreditar no terror, no pavor e no medo. Que nós preferimos isso ainda? Até quando? Até quando? Isso é fazer pouco do poder de Deus, ou estou errado? Ou estou errado? Meu amigo, minha amiga, por mais que você queira acreditar nisso, naquilo, você só está fazendo mal a você mesmo. Quando acredita nessas possibilidades. Quando você duvida de Deus, sabe por que Deus não está te abandonando não, muito pelo contrário. Está tentando te ajudar de todas as formas, de todas as maneiras. Mas você prefere ficar com um pensamento negativo, puxando energia negativa para você, atraindo os acontecimentos desagradáveis para você. Quando você poderia estar no outro patamar, né, espiritual,
sabendo que as coisas que vão te acontecer desagradáveis te são necessárias, sabendo que Deus está presente, sempre esteve, nunca deixou de estar. Ele sabe aquilo que você está passando e sabe que é necessário para você, que é para o teu bem, que vai te fazer uma pessoa melhor para você mesmo e para o mundo. Esse é o Deus que existe. Não, Deus não está ausente no meio das guerras, Deus não está ausente na miséria, na fome. Aqueles que nascem sob essas condições foram escolhas dos espíritos. Ninguém nasce aleijado, mutilado, miserável, no meio paupérrimo, por castigo de Deus. Espírita, me desculpem quando vocês passam essa ideia para as pessoas, ok? Nós nascemos sob certas condições morais, físicas, materiais, porque escolhemos nascer assim. Fizemos essas escolhas. Por quê? Para aprendermos alguma coisa, para darmos valor a alguma coisa que até não tínhamos dado em vidas passadas. Ok? Não necessariamente precisamos nascer sob essas condições, mas infelizmente fazemos essas escolhas que eu considero também desnecessárias, que poderíamos nascer para reparar. Mas enquanto a gente não quer reparar, prefere sofrer pela vergonha do espírito de encarar seu semelhante, de encarar aqueles que praticou o erro, a maldade. Não digo maldade, mas a ignorância. A vergonha é tanta que não queremos nos vermos de frente a frente. Essa que é a verdade. Certo? Por quê? Não temos humildade para admitirmos que ainda somos falhos, que somos aprendizes, que somos infantis. Queremos parecer aquilo que não somos. Essa que é a verdade. Então, quando a realidade nos é mostrada, aí a vergonha é muito grande. Ok? Porque aí não conseguiremos enganar mais ninguém do outro lado. Ok? Então, quando chegamos do outro lado, umbral, esses ambientes, quem criou tudo isso fomos nós mesmos, espíritos, para, de uma certa forma, nos acharmos quites com os erros que cometemos aqui na Terra. Porém, nada disso é verdade, no sentido que iremos quitar as nossas dívidas. Os erros que cometemos para com os outros, temos que repará-los, fazer o bem àqueles que temos prejudicado. É da lei, é da natureza. Se você pega o dinheiro emprestado no banco, com quem quer que seja, tu tem que pagar. Isso é uma dívida. Então todos os erros que cometemos contra nossos irmãos são dívidas, não castigo de Deus. Nós escolhemos dever e temos a obrigação de pagar. Muitas das vezes Deus intervém sim para diminuir o nosso sofrimento, para nos dar força. Aí ele intervém, mas nunca para nos castigar. Ok? Então é assim que eu vejo Deus. Por isso que eu não acredito se vir um extraterrestre me abduzir, né? Me sequestrar. Abduzir, sequestrar, a mesma coisa. Fizer uma porção de experiência comigo, me devolver todo cacetado. Vocês acham que Deus dormiu no ponto? Você acha que esse extraterrestre tem um poder maior do que Deus? Que fazer eu passar por coisa que eu não preciso ou não mereço? Pois é, isso é impossível. Se isso acontecer comigo, pode ter certeza, meu amigo, minha amiga. É porque eu fiz isso com alguém em vida passada, num outro planeta, de alguma forma eu fiz a mesma coisa com alguém. Ok? E por que eu estou passando? Porque Deus quis que eu passasse? Não, porque eu pedi para passar. Porque eu não quis reparar e pedi para passar pela mesma experiência para dar valor. Que quando você passa pela mesma experiência, é muito mais fácil de você aprender a lição. Essa que é a verdade. Quando nós nos propomos a fazer a reparação, quantos de nós viemos aqui para reparar e nos recusamos? Não é verdade? E ainda pioramos a situação. Essa que é a verdade. Quantas vezes a gente vem para reparar um erro, né? Contra alguém que temos maltratado, chega aqui, a gente abandona esse alguém, ainda maltrata esse alguém e piora a situação. Ok? Então, essas falhas na reparação
acaba resultando da gente pedir para passar pelo mesmo que fizemos para os outros passar. Que essa realmente a gente aprende. Ok? É assim que eu vejo Deus, meus irmãos. Ninguém tem o poder, ninguém, nem espírito, nem extraterrestre nenhum, de te fazer mal. Isso é impossível. Tudo que acontece contigo de desagradável, seja o que for, são consequências de coisas que você fez no passado. E ainda assim, sendo vistoriado por Deus. Porque se Deus achar que vai te fazer bem, que você vai crescer através de tal coisa, ele permite, que é para o teu bem. Conforme eu deixei meu filho tomar um choque na tomada, nunca mais eu me preocupei com ele, de ficar vendo se ele estava botando dedo na tomada. Ele jamais botou dedo na tomada. Não é verdade? Então é isso, minha gente. Fica o recado aqui para vocês. Deus não castiga ninguém, nunca castigou ninguém, nem nunca irá castigar. Ok? Nós é que fazemos as escolhas de passar por isso ou por aquilo. Fiquem na paz de Deus e até a próxima.